Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma live com a proposta de incentivar as mulheres na correspondência e na advocacia. Estamos com um projeto com várias mulheres bacanas em que a gente vai dividir conhecimento aqui com vocês, compartilhar muita coisa legal de início de carreira, de medos, de angústias, de aflições. O objetivo aqui é a gente compartilhar mesmo e incentivar. Hoje eu vou conversar com minha colega Luciana e eu espero que dê tudo certo, Lu, tá? Não existe vida sem superação. Eu já vou chamar ela aqui. Gente, a nossa live só vai ser 30 minutinhos. Quem puder estar aqui com a gente vai ser muito bom. Quem não puder e puder ver no replay também, eu já agradeço, que a gente vai ser bem prático. Oi, Lu! Oi, Michele. Tudo Tá me certo ouvindo aí? bem? Agora estou, perfeito. Graças a Deus, vai dar tudo certo. Não existe vida sem superação, né? Ah, Então, Lu, eu só estava apresentando aqui um tema, dizendo para o pessoal que nosso principal objetivo é incentivar as mulheres, que a gente está com esse grupinho para a gente melhorar a nossa prática, compartilhar experiências, porque todo o início é muito difícil. E hoje a gente escolheu o tema de falar de planejamento financeiro e de prospecção de clientes, que eu acho que é o que mais é difícil nesse início, porque a gente sai muito crua, né? Tanto da faculdade, enfim. E esse é um tema que a gente pode abordar tanto para quem já se formou, quanto para quem já está advogando, quanto para quem não tem OAB, quem está estudando, porque a questão é a gente praticar. Então, eu quero que você se sim, apresente, Lu. Obrigado pelo convite já desde já. Se apresenta para o pessoal, diz o que é que você faz, para a gente começar. obrigada. Tá bom, gente. Muito obrigada, Michele, de novo. Eu sou a Luciana Cisa, eu sou aqui de Manaus, tá? Capital. Eu sou correspondente jurídico. Já falando, sou graduada em Direito, tá? Sou sem OAB, né? Para deixar logo claro. E eu atuo na capital e algumas cidades vizinhas aqui da região. Eu já estou na correspondência jurídica de forma mais formal há mais ou menos 3 anos, só que antes disso eu já fazia algumas atividades de correspondente jurídico, só que eu estava dentro de um escritório com carteira assinada, CLT. Depois que eu saí, foi quando eu dei início a realmente a minha profissão, né, de forma autônoma, independente. Ótimo, Lu. Lu, eu também comecei, né, na correspondência. Na verdade, foi concomitante para mim, porque eu já tinha OAB, né, então eu sou advogada e correspondente. Mas, assim, a correspondência é o que me deu muita prática. Então, no meu início de carreira, eu preferia trabalhar é, com outros escritórios e com outros advogados, porque eu me sentia inexperiente ainda para começar num processo sozinha. Então, essa questão de você ser Certo. correspondente te dá muita prática, né? É o direito ao vivo, vamos dizer assim. Você aprende como lidar com as situações. E isso foi muito positivo para mim. Só que quando eu decidi também sair do escritório que eu já estava trabalhando para poder começar essa minha carreira de autônoma, né, tanto na advocacia quanto na correspondência, eu precisei fazer um planejamento. Uhum. Porque Certo. né, eu já era mãe de família, já tenho uma filha, eu já tinha minhas despesas fixas. E eu optei, né, por essa carreira, porque eu sempre acreditei que era muito melhor a gente suar para a gente, trabalhar para a gente e viver a vida do jeito que a gente acha que é melhor, do que a gente ficar reclamando, presa com um vínculo empregatício que não te faz feliz. Então, uma das Isso. primeiras coisas que eu fiz, por exemplo, só para dar né, uma perspectiva prática aqui para o pessoal, Isso. eu tinha carro, eu me desfiz do carro e decidi não ter mais, porque aquilo ali ia me dar um custo muito grande que eu não ia ter mais condições de assumir. Então, eu me desfiz do carro Claro. e até hoje eu não tenho carro, eu uso o Uber tranquilamente, Uhum. sem problema nenhum, e não me faz falta. Na verdade, eu até prefiro, porque eu não tenho a preocupação de trânsito, de Uhum. estacionamento e tudo. E Isso. assim, eu revi todas as minhas despesas, porque na correspondência tem muitos escritórios que pagam com 30 dias, quando você começa até na própria advocacia, é aquela prospecção de clientes, você não sabe quando vai sair o alvará, quando você vai receber. E aí eu quero saber de você, como foi que você começou a pensar sobre isso, a ver assim a correspondência como uma forma de ser bem remunerada, mas que você precisava se planejar. Certo, Michele, correto. Quando eu saí desse escritório, que eu trabalhei mais ou menos por 2 anos lá, eu era assistente jurídico. Então, eu tive muita prática, tanto a prática interna, né, da burocracia interna de um escritório, de uma empresa, que por sinal era um escritório de massa, um escritório nacional, né, por sinal,
como eu também tive a prática externa. Então, eu ia muito para as audiências como preposta, eu fazia muitas diligências que os advogados acabavam me passando, né, porque não queriam enfrentar fila, e eu fazia com mau gosto, porque eu amava já o que eu fazia. Então, quando eu decidi vir para a correspondência, eu não tinha muita coisa, Michelle, eu não tinha assim um dinheiro, uma reserva guardada. Mas eu vou te falar o segredo. Para quem está iniciando a correspondência jurídica, não precisa ter muita coisa. Você Sim. basta ter um computador, basta ter um celular que tenha uma linha telefônica, uma internet boa, e se você tiver uma impressora, ainda que seja convencional, você já está praticamente completo. Porque as outras ferramentas que você vai comprar futuramente vai ser aos poucos, conforme a sua prospecção de clientes, conforme vai entrando receita, você vai substituindo, a sua tecnologia vai melhorando. Então, eu comecei bem de baixo, com um computadorzinho, uma mesinha, e para deixar bem claro, eu trabalho home office há muito tempo. Agora, os meus parceiros, que a gente vai tratar disso depois, quando eu preciso fazer uma reunião com clientes, aí a gente vai para o escritório, planeja direitinho para alinhar todos os fatos e fazer aquela diligência bem feita. Lu, maravilhoso isso que você falou. Inclusive, eu concordo plenamente. Eu também trabalho de home office há muito tempo. Na verdade, hoje em dia eu atendo no escritório, mas eu atendo no cowork, né, que se chama, que eu alugo uma sala uma vez na semana, que é para fazer o Isso. atendimento presencial, porque eu também não sinto necessidade de ter um escritório. É, a despesa de escritório é muito grande e quando eu estava no atendimento presencial, eu ficava 3 dias no juizado, o outro dia só para peticionar e só um dia que eu atendia cliente. Então, para mim, era muito melhor concentrar toda a minha demanda em um dia só, que eu pudesse atender, né, que fosse lá no presencial, do que pagar a despesa do escritório. Então, as pessoas, no início, têm muito medo dessa questão de ter escritório, de ter um ponto físico, de ter uma estrutura. E, gente, na verdade, você não precisa disso. O que você precisa é dar visibilidade ao que você quer. E hoje em dia a gente faz isso muito bem na rede social, né, Lu? É verdade, exatamente, Michele. Eu acho que quando eu comecei, eu só precisava dessas ferramentas. E, claro, um ponto muito importante, você deve ter um cartão de visita. Ainda que seja simples, não precisa de muita sofisticação, não. Tendo um cartão de visita já é um primeiro passo para você falar o que faz, mostrar para o cliente que você tem um cartão, já te dá até uma credibilidade, né? Sim, exatamente. E essa questão do planejamento que eu coloquei, assim, para você, também porque quem trabalha muito com logística, né, tem planilhas, o pessoal É, paga com 30 dias, com 20 dias, 40 dias, depende muito também do escritório, né, porque você se sim. relaciona. Então, na minha situação específica, eu precisei fazer uma reserva porque eu já morava sozinha. Então, na verdade, Uhum. vai da adequação do que você quer para você, né, da vida de cada Tá. pessoa. Mas o fato é, gente, meninas que estão assistindo a gente aqui, quando você quer fazer uma coisa, você tem que se propor a fazer independente do que aconteça. Na verdade, você tem que ser o protagonista da sua vida. O que a gente está propondo aqui é que você seja o protagonista da sua carreira. Eu quero fazer isso, eu posso fazer isso. Agora eu preciso me planejar assim, como tudo na vida. A gente tem que ter organização e disciplina, porque senão a gente não consegue. E essa questão que você É, falou, da prospecção de clientes, é excelente também. Esses cartões de visita dão muita visibilidade. E hoje em dia até o próprio cartão digital, né? Que a gente coloca nos isso. grupos, né? E o que a gente chama também de marketing de conteúdo, essas postagens que a gente faz, explicando as situações, explicando o que a gente faz, É, explicando sobre o direito. Como é que você vê essa questão também do conteúdo nas redes sociais? Você acha que dá visibilidade para prospectar clientes? com certeza, Michelle. Você sempre está ali em evidência, você vai ser vista, né? Tanto no Instagram, que para mim é uma ferramenta fundamental. Então, para início de carreira, o correspondente, o bacharel, até o acadêmico, né, em graduação, se ele já tiver ali uma rede social ativa, seja ela LinkedIn, Facebook, Instagram, já é o início, porque ele tem que ser Sim. visto sempre, sempre. E aí você vai postando conteúdo que é importante naquele momento, e Uhum, fora isso você vai prospectando. Opa! sim. E Isso, fora exatamente. isso, você prospecta de uma forma ou ativa, ou aquela prospecção ativa de você ligando, mandando um e-mail, ou indo pessoalmente até a empresa ou escritório, então aquela prospecção mais tímida, né? Que é você enviando um portfólio,
ou até mesmo no próprio Instagram, mandando uma mensagem para um escritório, para um futuro cliente. Então, tem várias formas da gente ver esse conceito, né, de prospecção. Exatamente. E Lu, assim, tanto a correspondência jurídica como a advocacia são profissões de confiança, né? Quando você faz Sim, um trabalho bem feito, quando você consegue fidelizar, essa indicação, né, é muito boa, é muito positiva, porque quando a pessoa já te conhece, ela prefere repetir o trabalho com você, né, porque você já fez um bom trabalho, do que ela aventurar com outra pessoa que ela não conhece, porque ainda é de confiança. E ela fala bem de você e passa isso para outras pessoas. Eu percebia isso no meu início, porque quando eu iniciei, eu busquei muitos advogados que eu já conhecia, por exemplo, professores de faculdade, pessoas que eu conheci no meu estágio, que eu tive a oportunidade de estagiar. Então, quando eu estava ali ativa na minha advocacia e na correspondência também, eu ligava, dizia, ó, gente, já estou atuando, se tiver uma demanda que eu possa colaborar, né? Claro que você não fica ali infernizando a pessoa, mas só para dizer, olha, eu estou aqui atuando, estou à disposição, o que é que eu posso fazer para ajudar? E essa indicação, essas referências que a gente vai construindo com o tempo, gente, é muito positivo. Então, se você faz um é. bom trabalho, com certeza você vai ser bem indicado. E essa confiança, ela vai passando de cliente para cliente. Você também já sentiu isso, Lu? De você trabalhar tão bem com o cliente que ele abrir as portas para outros? Sim, sim, Michele. Inclusive hoje eu estou trabalhando mais por indicação. São meus clientes que eu já atendi, fiz uma diligência e eles já vão me indicando para outros amigos. Então, lá no comecinho, eu fiz uma prospecção, como eu falei lá no início, enviando um portfólio, indo de porta em porta, que o retorno é um pouquinho mais devagar. Mas Sim. hoje é a indicação, é o boca a boca, né? Popularmente falando, né? Indicação do cliente, aí fala bem de mim, fala dos meus trabalhos, da forma que eu executo, né? Da qualidade, da eficiência. Isso é muito interessante, Michelle. Sim, com certeza. Lu, e me diga uma coisa, assim, o que é que você sentiu de melhora na sua vida? Assim, mesmo quando você começou a praticar? Porque eu sinto que, no seu caso, você não tem a OAB ainda. Você pode falar sobre isso também se você quiser. Mas o fato é, às vezes dá uma angústia. Porque eu fiz a prova da OAB 5 vezes. Mas eu consegui passar e comecei a atuar. Mas aquilo ali me dava uma frustração muito grande quando eu não conseguia. E eu não tinha essa perspectiva naquele momento de vida, eu não tinha essa perspectiva de que, não passei, posso fazer correspondência. Eu só fui me ater para a correspondência quando eu já comecei a advogar, então foi tudo junto para mim. Talvez se eu tivesse antenada, né, neste momento, talvez não fosse tão frustrante, porque eu me senti um pouco Sim, inútil, sabe? Estudei 5 anos, meu Deus, eu vou fazer o que agora? E é uma cobrança social muito grande. Então, eu com queria que você fale como é certeza. que você se sente já praticando, assim, porque é maravilhoso você praticar. Michelle, eu vou te confessar que no começo foi frustrante, sim. Eu acho que para todo mundo que não obtém êxito no exame de ordem é frustrante, porque ele não tem perspectiva e muitas das vezes esse candidato nem sabe que existe um outro tipo de trabalho que pode ter um retorno positivo. Então, para mim, foi bem frustrante, mas como eu te falei, quando eu resolvi virar correspondente, que eu conheci essa profissão nas redes sociais, eu tive que parar um pouquinho e filtrar todas as atividades que um graduado, um bacharel em direito poderia executar sem precisar, de fato, ter a OAB, né, de fato. Sim. Então, quando eu fiz esse filtro, né, foram muitos dias estudando, lendo, conversando com amigos, inclusive advogados, e estudando, Sim. inclusive, o Estatuto, o Regulamento, eu disse, poxa, eu posso trabalhar. O que, que eu estou fazendo aqui parada? E foi a partir daí, Michele, que eu comecei a buscar. Então, eu fiz um cartão de visita, eu criei um portfólio para mim, que inclusive hoje é a minha quinta revisão, né? Que eu já incluí, tirei, já foi melhorando a aparência dele. E eu criei um e-mail padrão, né? Profissional, bem como o Instagram. Mas no Uhum. começo é frustrante, porque o estudante não sabe que ele pode ir para uma audiência como preposto, ele ainda acredita na antiga legislação que tem que ser um empregado, né, devidamente Sim. registrado. Não, ele pode ter a autonomia que ele quiser, inclusive ainda na graduação, como um estudante do terceiro período, do quarto período, do quinto período, não interessa, ele tem que ter um conhecimento e força de vontade. E ter garra de ir para o campo, porque muitos de vocês que estão aí, talvez assistindo,
tem ainda medo, receio de não conseguir executar uma diligência. Mas, gente, eu falo uma coisa para vocês. Se você não sabe, você liga para um parceiro, um amigo experiente, anota, estuda com ele e vá fazer a diligência, mas nunca diga não para o seu cliente. Exatamente. Lu, é excelente o que você falou, porque esse início é realmente muito complicado. E a gente fica, no meu caso específico também, eu não tinha ninguém na minha família que tinha um escritório, que pudesse me auxiliar ou Sim, estagiar, enfim. E se você que está aí assistindo tem, isso não é nada de errado, pelo contrário, aproveite as oportunidades. Porque não é porque uma pessoa verdade. da sua família tem um escritório que você tem que se fazer de rogada e não ir pensando no que as pessoas vão falar. Pelo contrário, é a sua oportunidade de praticar e aprender e fazer cada vez melhor. Então, cabe a você, como eu falei no início, ser protagonista da sua carreira. A gente tem que começar agora e dar visibilidade ao que a gente quer. A partir do momento que eu fui falando para as pessoas e fui dizendo, gente, não, eu estou advogando, eu quero advogar, eu quero fazer, que eu consegui a oportunidade de fazer minha primeira audiência no juizado, aquilo ali foi tão maravilhoso para mim, sabe? Ainda era uma remuneração bem pequena, mas eu já estava tão feliz por poder praticar, por me sentir Isso. útil. Se sente E eu acho que útil, o né? principal, exatamente, o principal é a gente dar visibilidade que a gente quer. O principal, Isso, porque se você fica muito isso. acanhado diante das dificuldades, e eu sei, meninas, que é muita dificuldade, por ser mulher também, a gente é constrangida o tempo todo com preconceitos indiscretos, né, que a gente passa né, Infelizmente. faz parte de uma normalidade, né? Que não é, mas assim, a gente tem que superar isso e mostrar nosso valor. A gente é muito cobrada socialmente, a gente está sempre se atualizando. Eu também quero que Lu fale sobre isso. Se você em algum momento já se sentiu inferiorizada por ser mulher, ou se sentiu constrangida em algum momento, porque eu já em alguns momentos, mas eu ergui minha cabeça e falei, eu não vou deixar isso me abater, porque eu preciso continuar, tá? Você também passou por isso, Lu? Michele, por ser mulher, não. Ainda não, graças a Deus. Até porque o grupo hoje que eu trabalho, meus parceiros, até nos escritórios jurídicos que eu já passei, por coincidência, todo mundo era homem. Então, Uhum, assim, eu não tive, naquele momento, um preconceito por ser mulher. Mas eu vou te falar, o preconceito que eu tive era por conta da própria OAB. Porque não passou, não tem capacidade de trabalhar ou não tem capacidade de fazer outra coisa. Tem que viver uhum, aqui sentada, tirando uma cópia, ligando, servindo um café. Então, nisso uhum. eu nunca aceitei na minha vida. Eu batia firme e falava, eu não quero isso para minha vida e eu vou mudar esse cenário. E quando eu decidi sair de um escritório que era grande, eu estava ali, Michele, claro, a minha remuneração não era tão ruim. Era um contrato, CLT, certinho. Mas ali eu não tinha como crescer mais. Eu não ia conseguir ir para outro setor. Então eu tive iniciativa mesmo de sair e falar, agora eu vou andar com as minhas pernas. E como eu falei, você tem que querer e acreditar. E não pode se acanhar, porque as pessoas vão te abordar e vão dizer: você é advogada? Eu digo: não sou advogada, mas eu sou uma profissional, inclusive qualificada, porque hoje eu já sou especialista, eu tenho uma especialização. Então, eu não posso Uhum. me sentir inferiorizada, eu tenho que me impor, eu tenho que falar firme, eu tenho que olhar nos olhos e falar: eu sou tão inteligente quanto você, eu tenho capacidade de seguir. Assim como você, que também tem a bendita carteira do exame de ordem, né? Exatamente. Lu, é exatamente isso que você falou. A questão ainda de existe um preconceito com a correspondência, né? Enfim, e é porque talvez as pessoas tenham essa visão limitada de que a correspondência só é demanda de massa, só é cópia, é trabalho de Não é secretária, é tipo estagiário. E isso não existe, gente. O correspondente é um braço do escritório, né? Na verdade, o correspondente ele é utilizado, às vezes, para expandir o escritório, porque não faz sentido o escritório vir de lá, da capital e estabelecer no interior, mas ele pode contratar um advogado ali ou um correspondente para prospectar clientes, para fazer aquelas atividades, recolher a documentação, enfim, é uma infinidade de muita possibilidades coisa. que você tem que se colocar à disposição, porque você tem conhecimento jurídico. Então, o fato de Verdade. você não ter OAB ainda é exatamente isso que você falou. Te limita se você quiser. Realmente vai ter atividades que são restritas de advogado, mas que você pode fazer outras atividades e você pode trabalhar em parceria com advogados, com escritórios. É a questão de você se Isso, posicionar e começar a ganhar dinheiro com o que você sabe. E Lu, você é falou do mesmo. escritório, eu só vou fazer uma observação também. Eu cheguei a trabalhar em escritório também como pautista um tempo, e o que me motivou também a sair
foi exatamente isso que você falou, busca por crescimento. Porque eu ficava Isso, pensando, meu Deus, eu estou trabalhando aqui, na verdade, do lado da empresa e eu não quero, sempre fui apaixonada pelo consumidor. Eu quero atuar no consumidor, eu quero ir para o outro lado, nem que seja sozinha, sim, mas eu quero fazer. Eu queria ter esse poder de negociar, entende, Lu? De chegar lá e conversar com o cliente, dizer, não, vamos negociar, vamos ver quanto é de dano moral, talvez se a gente pedir tanto ou tanto, vamos juntar essa documentação. Coisas que, quando eu estava no escritório, não me era permitido porque eu só ia sim. para audiência, comparecia, assinava e saía. E aí eu ficava me perguntando, eu tenho a carteira da OAB e tem gente que não tem a carteira da OAB e está fazendo mais coisa do que eu, que estou aqui preso no escritório. Então, até Sim, quando a gente vai ter essa discriminação? Porque tem advogado que está fazendo função administrativa. Você está é, entendendo? Enquanto você está aí na lida. E aí, como é que você se é. sente com isso? Não é massa, né? Você poder já atuar assim. Exatamente. Hoje eu me sinto tão realizada profissionalmente, eu me encontrei, sabe, Michele? Não é, o que eu vou falar aqui não me entenda mal, sabe? Mas às vezes eu estou aqui, aqui no meu home office e eu nem lembro da OAB, sabe? Porque eu estou tão já na atividade, hoje eu tenho parceiros, os meus ganhos, graças a Deus, são muito positivos, eu tenho já clientes fixos, e hoje eu atendo São Paulo e Rio de Janeiro, eu não atendo só Manaus. Que Eu ótimo. já dei um salto muito grande, eu fico muito feliz com isso. Eu comecei tão pequenininha, tão tímida, tão apertadinha, que hoje eu já faço parceria com um advogado do Rio e São Paulo. Eu até falei com a nossa colega Andressa, né, que recentemente eu estive no Rio e eu ainda não a conhecia, mas eu pretendo conhecer a região dos lagos, onde ela mora, né, que é Rio das Ostras. Então, Sim. assim, eu fico feliz de me ver hoje, é, ainda graduada, sem OAB, e saber que eu faço trabalhos de alto nível que um advogado recém-formado não consegue fazer porque tem medo, ou porque não tem conhecimento, ou porque acha que não vai conseguir fazer. Mas mesmo assim, Michele, eu não discrimino ninguém, sabe? Eu não falo que eu sou melhor, eu sou muito humilde, inclusive para ensinar, para mostrar, para dar dicas, para ensinar mesmo. As pessoas me procuram e ficam querendo saber, Lu, o que que você faz? Porque eu não consigo fazer. Aí a gente tem que sentar, conversar e ver o que está de errado ali com aquela pessoa, né? Exatamente. E eu só queria deixar claro também para quem está assistindo a gente, para quem está vendo, que a gente não está fomentando aqui a pessoa não tirar o AB, gente. Não é isso. O que eu estou dizendo para Não você é é, isso. se você não tirou ainda, você pode começar a atuar. Quando você tirar, vai Claro, ser um plus. Quando você tirar, você já sabe mais exatamente. coisas, você já pode mais, né? Quem pode mais, pode o menos. Exatamente. Você está fazendo coisas aqui que não exigem a OAB, que você já pode atuar. E quando você tirar a OAB, você vai ampliar o seu serviço. Mas o fato é, você não Exatamente. precisa ficar parado ouvindo coisas, né? Ficar frustrada, porque não tirou ainda. E o incentivo que a gente quer dar aqui é no sentido de que você que está estudando ou você que está formado e não tem OAB, você pode procurar, você pode fazer alguma coisa, porque isso com certeza vai te dar uma prática tão rica. Porque acredite, eu falo aqui como advogada já, adoro advogar, Lu, adoro estar no direito do consumidor. E assim, meus clientes não me perguntaram quantas vezes eu fiz a OAB, meus clientes não me perguntaram se eu tenho pós-graduação ou não. Meus clientes querem saber de mim se eu dou o resultado para eles. E o resultado que eu dou para Exatamente. eles veio muito da prática que eu tenho. É de ir lá no fórum, é de falar com o servidor, é de despachar com o juiz, é de fazer coisas que às vezes as pessoas não querem. Às vezes eu falo aqui com minhas colegas também, onde tem trabalho a gente se diferencia. O que você proporciona Exatamente. diferente para o seu cliente? É isso que vai fidelizar. Porque tem coisas que ele não quer fazer, mas aí você vai fazer, tudo bem, eu me proponho a fazer isso, mas olha, eu não vou fazer mais isso aqui por R$ 30, porque você está vendo o trabalho que é, você está vendo a qualidade do meu serviço. Então, quando você começa a ter um Exatamente. resultado bem melhor, você pode alavancar sua carreira, prospectar melhores clientes e cobrar mais. Então, a gente não precisa Exatamente. ficar com ouvir nesses ruídos que dizem, não, correspondente só faz cópia por 30 e preposto por 50. E aí, para poder tirar uma grana no fim do mês, você não precisa fazer só isso, né? O Nada. campo de atuação é muito grande, né, Lu? Diga aí. Inclusive, ô Michele, exatamente, perfeito sua colocação, muito bem. Se hoje eu comparar, eu estou na correspondência, Michele, para vocês meninas, vocês senhoras que estão ao vivo aí, estou na correspondência só 3 anos, mas de forma formal, né? Se eu Uhum. pego hoje a minha planilha de honorários, de valores,
é totalmente diferente da minha planilha lá do começo. Mas por que que eu tive que mudar? Porque de lá para cá eu fiz cursos, eu estudei, eu me especializei, eu adquiri mais prática, eu dominei mais algum campo que antes eu não tinha. Então, hoje eu posso me dar o luxo de cobrar uma diligência por um valor X, porque antigamente eu não poderia, porque eu não tinha ainda o conhecimento, eu não sabia nem passar valor. Olha que interessante isso, né? E no É bem início a gente engraçado. não tem, a gente não tem, a gente tem medo de cobrar, né? A gente tem medo de fazer tanta coisa. Gente, acreditem, esse medo a gente só perde quando a gente vai. Teve um momento na Verdade. minha vida que eu botei na minha cabeça, vai com medo mesmo, e chega lá, você perde o medo. E foi muito bom. Gostei muito Lu, disso. a proposta da nossa live era só 30 minutinhos, já está finalizando, então eu vou dar a minha perspectiva final e agradecer o pessoal, e depois eu passo a palavra para você e você finaliza do jeito que você quiser, tá bom? Tá, joia. Então, pessoal, nossa proposta aqui é mesmo incentivar. A gente falou sobre planejamento financeiro, que é o que eu digo para você que está aí do outro lado. Em qualquer carreira, você tem que fazer o planejamento financeiro. Se você já tem despesas fixas, pior ainda se você entra assim de peito aberto, porque você às vezes gasta demais e o retorno demora a chegar e aquilo te causa um estresse e acaba causando uma frustração, você acaba desistindo de coisas porque você quer um imediatismo e o imediatismo não existe, o que existe é trabalho, prática, e aí você vai galgando com o tempo e isso vai te fortalecer, esse alicerce do início vai te fortalecer muito. Então, faça um planejamento para você trabalhar com segurança e com confiança, porque aí você vai poder passar o melhor serviço para seu cliente sem pensar somente na remuneração. Quando você faz isso, é que Verdade. você fideliza. E a questão da prospecção, a dica que eu dou nesse momento, principalmente de pandemia, é que tem visibilidade ao que vocês querem, redes sociais, fóruns de direito. Fale sobre isso, gente. Certo? Quem já é advogado tem que fazer isso tudo observando o código de ética, mas o marketing de conteúdo. Fale sobre o que você faz, tire dúvidas, ajude as pessoas. Quando as pessoas se sentem ajudadas, elas confiam no seu trabalho. E eu quero agradecer a quem ficou até aqui. Eu vou passar a palavra para ela terminar. Lu, obrigado e um beijo. Pode finalizar como você quiser. Tá certo, Michelle, eu que agradeço. Eu quero fazer um convite para todas as meninas que estão iniciando a carreira de correspondente jurídico. Não tenham medo, não tenham medo. Comece com o que você tem, seja um computador simplesinho, uma impressora, comece. Isso já é um primeiro passo. Não pense só na remuneração, pense em prestar um serviço com qualidade, estude, tenham parceiros sérios, isso é muito importante. Tenham pessoas que você possa confiar nesse começo, vai te dar muito retorno positivo. E comece, não espere ter tudo, não espere você comprar um computador com uma tecnologia avançada, uma impressora, não, ninguém precisa disso nesse momento. E venha para a correspondência jurídica, você que é ainda estudante, que está com medo, que você que já é bacharel, que já tentou algumas vezes o exame de ordem e não passou, não fique tímido. Venha e você vai conseguir. É só você passar confiança para os seus clientes. Coloque conteúdo no Instagram. Se você ainda não tem, crie uma conta comercial, crie uma logozinha e se posicione. Eu acho que se posicionar é a chave do sucesso. Lu, exatamente. Muito obrigado. Gente, só isso que Lu falou no final, a última mensagem aqui é: escute pessoas que queiram o mesmo que você, se junte com pessoas que queiram o mesmo que você. Às vezes a gente se critica muito, fica escutando Verdade. só críticas, só coisas ruins. Seja positivo, tá? Se junte com pessoas que queiram o mesmo que você, parcerias positivas aqui. Essa mulher maravilhosa que a gente está num grupinho top, massa, que a gente está aqui para se incentivar. Então, busque isso, busque incentivo e melhorias, pessoas que pensem como você, tá bom? De gente que critica o mundo já tá cheio. A gente quer levantar aqui É as mulheres e dizer para vocês que vocês são capazes, tá certo? Lu, obrigado, Lu. Um beijo. Muito obrigada, tá bom? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.